Oi, gente, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Pessoal, chegando aí na reta final, certo? Capítulo 20, unidades de volume. Vamos lá. Então, nós já trabalhamos com as unidades de medidas de comprimento, o metro, centímetro, decímetro, milímetro, quilômetro, hectômetro, decâmetro. Quilômetro, decâmetro, quilômetro, hectômetro, decâmetro. Tá certo? Trabalhamos com as unidades de área, o metro quadrado, os seus submúltiplos, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, e seus múltiplos, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado. Tá? Em todas elas, a unidade padrão é um metro. Beleza? Agora nós vamos trabalhar com unidade de volume. Porém, eu vou começar aqui com duas perguntas básicas, tá? Relacionadas ao nosso livro, que se encontra na página 319. Então, aqui a aluna, ela resolve pegar um copo d'água, enche ele até a boca e despeja nele duas pedrinhas. Bom, o copo está completamente cheio. Essas pedras, elas vão lá para o fundo do copo, porque a densidade dela é maior do que a da água. Então, ela vai lá para o fundo. Só que o que vai acontecer com a água? A pedra vai absorver essa água? A pedra vai tomar o quê? A pedra ela vai ocupar um espaço dentro do copo. Como o copo está completamente cheio, o que vai acontecer com a água lá dentro? Transbordar. Exatamente isso. Ou seja, ela transborda porque ela está sendo ocupada, o espaço que ela ocupa dentro do copo está sendo ocupado agora pela pedra, já que a pedra é mais densa, ou seja, ela é mais pesada, vamos usar esse termo, tá? Só para ficar mais claro para vocês, tá certo? Já na segunda experiência, o que acontece? Aqui eu tenho uma caixa de leite para 6 unidades. Então, essa caixa, ela tem espaço para 6 unidades. O que vai acontecer se eu quiser colocar, no caso a menina, quiser colocar 7 caixas? Não vai dar, porque se ela comporta apenas 6 unidades, 6 litros, né? Aquelas caixas de 1 litro, cada caixinha de leite tem 1 litro, então ela tem um espaço suficiente para 6 unidades, certo? Então, são algumas ideias, pessoal, tanto é que ele faz aqui, né? Que medida você acha que está envolvida nessas duas experiências? Tá? Nessas duas experiências estão envolvidas o quê? Nas duas eu citei quantidade de espaço. Bom, na caixa eu tenho espaço para 6 caixas de leite, né? Uma caixa maior que comporta 6 caixas menores. O copo ele está completamente preenchido por água. Então, ele já está, o espaço interno dele estava completamente preenchido. Quando eu despejo 2 pedrinhas ou mais, essa água tende a transbordar. Certo? Então, estamos falando espaço ocupado por um objeto. Beleza? E aí, gente, aqui nós temos alguns objetos no espaço. Né? Todo ser e todo objeto é constituído de matéria. Essa matéria ocupa certo espaço e apresenta uma forma própria. Nós ocupamos um lugar no espaço. Eu ocupo uma parte do espaço. Quando eu falo espaço, é onde nós estamos. Tudo que tem capacidade de armazenamento é um espaço. Então, eu estou dentro de um quarto aqui, eu estou num espaço específico. Meu quarto está dentro da minha casa. A minha casa está dentro de um terreno. Então, percebam que nós ocupamos um espaço, porque o nosso corpo é constituído de matéria. Tá? Então, eu tenho alguns elementos aqui nessa página, estão representados em tamanhos não proporcionais, obviamente, não. Um abacaxi, uma cadeira ocupa um espaço, né? Um guarda-chuvas, uma girafa. Só que alguns objetos têm algumas formas específicas, que são formas que nós já começamos a trabalhar aqui, ainda esse ano. Tá? Então, objetos com formas mais simples lembram quem? Os sólidos geométricos, os famosos sólidos geométricos que são trabalhados em geometria. Veja alguns deles. Uma bola de vôlei, um bloquinho de madeira, um brinquedo com formato de pirâmide, um cone, que é a casquinha de sorvete, um tronco tem a forma de um cilindro, um tijolo tem a forma de um bloco retangular. Tá?
E aí, gente, o que eu quero, na verdade, chegar é o quê? Nas unidades de medidas de volume, ou seja, nas medidas de volume. Observe a representação do material dourado, que é um material que vocês já viram, que vocês conhecem. Então, eu tenho um cubinho menor, e observe que eu vou começar a colocar aqui. 10 cubinhos desses empilhados formam uma barra. Eu preciso de 10 bloquinhos menores para formar uma barra. A placa ela é constituída de 10 barras. E o cubo maior é constituído de 10 placas. Tudo bem? Quantos cubinhos eu tenho aqui? O cubinho é a nossa unidade padrão de volume, um cubinho unitário. Tá? Então, quantos cubinhos eu tenho aqui? Bom, são 10 na largura, 10 no comprimento. 10 vezes 10, nessa primeira barra ou placa, na base desse cubão, 10 vezes 10 são 100 cubinhos pequenos iguais a esse. 100. Como eu tenho 10 barras empilhadas, é como se eu estivesse colocando uma em cima da outra, tá? Então eu tenho um total de 100 vezes 10, 1000 cubinhos. Aqui eu tenho 10 por 10, 100 cubinhos. Aqui eu tenho 10 cubinhos. E aqui eu tenho 1 cubinho. Tá? Então, notem que eu utilizei uma unidade de medida para ter uma referência das demais. Eu usei o cubinho pequeno, que é esse daqui, como uma unidade menor para medir unidades maiores. Tá? E aí, gente, eu posso usar qualquer unidade. Por exemplo, no exemplo da caixa de leite, eu tenho a caixa que transporta o leite. Então, o volume daquela caixa seria o quê? O equivalente a 6 embalagens de 1 litro, certo? Então, tecnicamente, dentro daquela caixa, eu teria aproximadamente 6 litros de leite, porque eu carrego nela 6 embalagens de 1 litro. Então, eu uso uma unidade qualquer, claro que aí eu vou padronizar, né, de volume para medir um espaço, um volume, tá? Por exemplo, olha aqui, eu coloquei outros exemplos, tudo do livro, gente. Eu tenho um bloco maior que está dividido em blocos menores. Então, se eu usar isso daqui, esse bloquinho, como unidade de volume, eu consigo colocar 1, 2, 3, 4 unidades dentro do meu volume, que nem o exemplo da caixa de leite. Se eu usar, aqui esse é o meu volume, essa é a unidade de medida. Aqui comporta 2 unidades de volume, 2 U's. Tá? Olha essa pirâmidezinha. Ela foi dividida em pequenas pirâmides menores. Ó. Essa pirâmide aqui é essa daqui. Então, aqui eu tenho uma unidade de volume. Então, notem que aqui dentro cabem 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades equivalentes a essa. 6 U, 3. Certo? 6 unidades de volume. Beleza, gente? Agora, qual é a nossa unidade padrão de volume? O padrão na unidade de comprimento é o metro. O padrão na unidade de medida diária é o metro. O padrão na unidade de volume, quem seria? Muito bem, o metro, que nada mais é do que um cubinho de 1 metro de lado, também conhecido como aresta. Essa medida aqui, gente, ó, isso daqui que é um ladinho do cubinho, o nome correto é aresta, tá? Chama aresta, que é um dos lados da face do cubo. Então eu tenho aqui, ó, aresta. Se eu pegar isso tudo aqui, que seria um quadradinho que compõe a lateral do cubo, isso já é uma face, tá? E as junções aqui, ó, esses pontos de intersecção são os vértices.
Tá? Vértice, vou colocar como vértice, que é um só. Ok, gente? Então, eu tenho vértice, tenho aresta, tenho face. Beleza? Então, se eu pegar um cubinho de aresta 1, o volume dele é de 1 metro cúbico, que é a nossa unidade padrão de volume, que é o metro cúbico. Um metro cúbico, por sua vez, é o volume de um cubo cuja aresta mede 1, como eu acabei de dizer. Então, se eu pegar um cubo de 1 metro, vai dar 1 metro, vai dar mais ou menos a abertura dos meus, abrir os dois braços assim, ó, aqui ó, mais ou menos. Tá? Isso tem mais ou menos 1 metro, ok? Só para vocês terem uma noção do que é 1 metro. Então, um cubo de 1 metro de volume e corresponde a 1 metro cúbico. Tá? Essa é a nossa unidade padrão de volume. E da mesma forma que nós vimos, nós temos os múltiplos e os submúltiplos, ó, múltiplos e submúltiplos do metro cúbico. Tá? Que seriam quem? O quilômetro cúbico, o hectômetro cúbico, o decâmetro cúbico. Aí eu tenho um padrão, o metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e o milímetro cúbico. Tá? Então, o padrão é o metro cúbico. Aqui eu tenho os submúltiplos e os múltiplos. Tá? Os maiores são os múltiplos, os menores os múltiplos, os submúltiplos, opa. E nós temos também o metro cúbico, que é o padrão. Beleza, pessoal? Bom, vamos lá. O que eu queria só para a gente finalizar essa primeira parte, pessoal, é fazer o seguinte, ó. Eu não vou falar de conversão de unidade de medida, porque ainda vai ficar um pouco mais extenso, tá? Então, sempre que eu for medir um volume, né, uma capacidade, tá? O volume, quanto que cabe, né? Qual o espaço que eu preciso para preencher, por exemplo, meu copo, minha taça de água, tá? Minha caneca, né? Minha caneca de água. Então, qual o volume, qual a capacidade, quanto que cabe aqui de água? Geralmente, quando eu associo a água, eu uso um termo, né? O litro. Quantos litros de água tem aqui? Quantos mililitros, né? Porque é uma unidade um pouco menor. Então, isso daí eu falo para vocês daqui a pouco. Como que eu associo. Então, o que eu queria apresentar primeiro é a unidade padrão, tá? Múltiplos, submúltiplos. E depois nós vamos trabalhar com as conversões e na sequência eu entro associando quem que é o litro, quem que é o mililitro e tudo mais. Beleza? Tem uma perguntinha aí para vocês, a gente já volta com a sequência, as mudanças de unidade de medida. Beleza? Só para... bom, eu já falo depois. Valeu, gente. Voltamos daqui a pouco.